Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra bíblica, uma palavra para o seu coração. Eu sou o pastor José de Assis Vieira Pacheco e ao som da nossa querida harpa cristã que tanto nos inspira, mais uma vez estou aqui para esclarecer alguns assuntos e algumas verdades. Desta vez eu vou falar sobre os 3 estágios da morte. Pastor, mas tem 3 estágios? Alguns falam 3 tipos, mas eu gosto muito da expressão 3 estágios, porque mostra essas diferenças, né? Clarice Lispector, e apenas para citar, que foi uma escritora ucraniana, judia e naturalizada brasileira, sempre escreveu sobre vida, morte, essas coisas, sobre esse tema. Então ela escreveu esta frase, pequena, mas olha o significado. Ter nascido me estragou a saúde. Olha a visão de Clarice Lispector. Muito bem. Em primeiro lugar, nós precisamos saber de como a morte entrou na história da humanidade, como a morte entrou na existência do ser humano. Tudo começou lá no Éden, quando Deus deu uma ordem e essa ordem foi desobedecida, né? Por Adão e Eva, o primeiro casal. Isso nos instrui a Bíblia Sagrada, é assim que a Bíblia apresenta. Então, com essa desobediência, porque ali foi uma ordem, você vê isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que está escrito. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, então Deus ordena. O que Deus ordenou? Toda árvore do jardim comerás livremente. Você vai comer de toda árvore livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Adão, ele, de uma certa forma, inaugurou a morte para toda a humanidade e, consequentemente, todos os descendentes de Adão, que somos nós, passamos a sofrer esse mal, esse castigo, essa sentença dada por Deus por conta da desobediência do homem. Daí para cá, toda a humanidade está sujeita à morte. Então foi quando essa palavra, essa ordem, esse comando de Deus entregue a Adão e Eva foi desobedecido, desencadeou todo esse problema que é um dos maiores problemas da história do homem, que é a morte. O homem então passa a ter prazo de validade. Não é isso? Quando nasce um bebê ali, deveria vir com a etiquetazinha, com defeito e com prazo de validade a vencer, né? Aquele prazo determinado. Então todos nós, ninguém vai fugir, ninguém vai escapar da morte. A morte é um momento em que todos, ricos, pobres, não importa a raça, não importa a cor, não importa o status, não importa. Grandes, pequenos, milionários, enfim, todos passaremos por essa experiência, né? Num aspecto geral, todos nós passaremos por essa experiência. Mas deixa eu esclarecer algo aqui. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, 17, essa frase diz assim, de Deus para Adão e Eva, certamente morrerás. Essa palavra conjugada, certamente morrerás, ela traduzida literalmente é o seguinte, morrendo vocês morrerá. Pastor, mas não entendi muito bem. Porque a expressão hebraica, ela dá esse sentido de estado contínuo de morte que começou com a morte espiritual. Então a morte espiritual, que foi o primeiro estágio, que é o primeiro estágio da morte, que é a morte espiritual, e nós vamos falar dela agora, mas antes fazendo essa pequena introdução, a partir dessa morte espiritual, o homem passa a ser sujeito da morte e a morte contínua, ou seja, todos os dias morremos até fisicamente morrermos de fato
e concluir a nossa, vamos dizer assim, o nosso papel, a nossa existência aqui na Terra. Então essa expressão certamente morrerás vocês vão morrer mesmo e vão morrer de forma contínua. Vocês vão estar num processo de morte constantemente. E isso aí é só você olhar no espelho e você vai ver. É só você pegar o álbum, as fotos que você tem, e você vai ver que você e eu, todos nós estamos num processo de morte contínua, né? Você talvez falaria assim, mas pastor, falar de morte, por que a gente não fala de vida? Vida e morte, né? São duas coisas que coadunam, vamos dizer assim, habitam em nós. E nós estamos um passo da morte, né? Ninguém vai se livrar dessa morte, desse momento. Então é um processo que desencadeou, e aí o homem vai nesse contínuo estágio de morte e degradação, o corpo, determinando assim até finalizar com a morte física, conforme eu falei. A morte espiritual, ela é imediatamente a separação dessa comunhão. Adão, quando peca, Deus já não consegue alcançar mais. Lembra que a história diz que Deus, continuamente, todos os dias, Deus falava com Adão? Teve um momento em que Deus foi falar com Adão e Adão já não estava mais no local e nem no horário combinado ali no Éden. Deus precisou gritar e chamar: Adão, Adão, aonde você está? E Adão, então, como não podia mesmo esconder de Deus, ele disse: estou aqui, Senhor, tive vergonha, estou aqui envergonhado, escandalizado, porque quando eu ouvi a sua voz, me escondi. Por que você escondeu? Porque estou nu e não quero aparecer assim diante do Senhor. Mas o que houve, Adão? Deus começa a dialogar, bem sabemos que Deus sabe de todas as coisas, mas é um momento em que Deus comunga, compartilha com o homem. E ele diz: a mulher que o Senhor me deu pecou, me trouxe fruto, eu comi, e aqui está um caos, nós desobedecemos a sua ordem. E aí, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e perdeu aquela comunhão, aquela koinonia, sabe? De todos os dias ouvir e falar com Deus. Então essa é a morte espiritual, é o primeiro estágio. Quando o homem erra, quando o homem peca, quando o homem nasce, já entra no estágio de morte espiritual. Né? Para recompor isso, esse estágio é possível recuperar. Porque a pessoa está viva e precisa refazer. Mas ela não consegue refazer sozinha. Foi necessário Deus, né, por Cristo Jesus, encarnar e abrir a porta de novo e fazer esse contato, esse link se fechar novamente, se ligar novamente, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Mas essa é a morte, é o primeiro estágio, a morte espiritual. O homem perde a comunhão com Deus, né? Perde a comunhão imediatamente. Existe um texto básico, de forma geral, em Romanos capítulo 6, 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Então, a morte vem em consequência do pecado. O pecado traz separação de Deus, e todo homem separado de Deus morre, né? Porque Deus é a fonte da vida. Nós nascemos de Deus e dependemos dele para tudo. Tudo, o ar que você respira, a força que você tem, a saúde que você tem, a casa que você tem, os filhos que você tem, a respiração, sangue, tudo, nós dependemos totalmente de Deus. O homem não vive por si só, nós não autoexistimos, nós fomos criados, e a criatura está sujeita ao Criador, e a criatura está na dependência do Criador. Por isso que eu uso a frase seguinte: é dependência ou morte. Se você não depende de Deus, você está morto. Se você não tem essa comunhão de depender de Deus, você está morto. Então o salário do pecado é a morte. Mas o texto completa dizendo: mas a vida eterna que temos está na união com Cristo Jesus. Muito bem. A união com Cristo Jesus refaz o caminho. É a única maneira que Deus entende. Para que o homem volte, retoma o caminho da comunhão e se livra desse primeiro estágio da morte espiritual, é através do sacrifício de Jesus. Então, no geral, a morte é um peso, um salário, ela é paga por conta, ela é a paga ou o salário do pecado. Então, já até explicamos o primeiro estágio. A morte espiritual é a separação do homem
de Deus, é o primeiro estágio. Essa morte espiritual não é a inexistência do espírito, mas a existência da comunhão, da comunhão com Deus. Então, é possível que a pessoa esteja viva, morta, né? Esteja viva ali, mas está morta espiritualmente, vive só na aparência e só no fôlego, só na existência. Mas está morta espiritualmente, não tem comunhão com Deus, não fala com Deus, não lê a palavra, não tem nenhum prazer nas coisas de Deus. Então é vivo morto, ou né, é um vivo que está morto. É aquele zumbi do filme Walking Dead, né? O cara vai andando lá, mas isso não tem vida na verdade, né? Perdeu a ligação. É como anestesia. Se anestesiar o braço, por exemplo, anestesiar as pernas, tomar uma anestesia lá. O médico vai lá, o anestesista vai lá e aplica anestesista, aí pergunta, você está sentindo a perna? Levanta a perna. Você não consegue levantar a perna porque está tudo anestesiado. A perna foi cortada? Não, está ali. Mas está anestesiado, não tem comunhão mais com o corpo, né? E assim são as pessoas mortas espiritualmente. Está viva, estão vivas, mas não tem mais comunhão com o comando da cabeça, comando com o corpo. E assim muitas pessoas estão vivas, mas não tem nenhuma comunhão, nenhuma referência, nenhuma ligação com o trono, com o céu, com o Criador, porque estão mortas no pecado. Paulo diz assim em Efésios capítulo 2, 1-6. Esse é o texto que tem um profundo estudo sobre a morte espiritual e esclarece por si só. É autodidático. Olha só o que diz. E vos vivificou, estando vós mortos, olha a palavra que ele repete isso em sequência nesse texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aqui está vendo? Mais, aquele mais ali é um divisor de águas aqui, né? O texto vem falando da degradação, melhor dizendo, o homem depravado, o homem degradado, por conta dos seus deleites, dos seus pecados, dos seus pensamentos vãos, e de obedecer esses pensamentos, e viver por viver, viver pelo apetite da carne, viver com a concupiscência da carne, viver sempre se satisfazendo, pecando, errando, debaixo de seguindo um curso, né, seguindo um itinerário indicado pelo príncipe das trevas, potestades malignas, Satanás e todo o seu exército de demônios, que interfere na existência do homem, levando ao homem a ser filho da desobediência. Vendo que lá no jardim tudo começou lá com a tentação? Então, Satanás continua tentando e fazendo essas pessoas filhos da desobediência e, consequentemente, filhos da ira de Deus, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, olha só, estando nós mortos como? Espiritualmente, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então Paulo fala do primeiro estágio, que é o estágio morte espiritual, sem comunhão, obedecendo os nossos pecados, obedecendo ao apontar do nosso nariz, andamos segundo as nossas concupiscências, os nossos pensamentos maus, sem nenhuma referência, sem nenhuma intenção de agradar a Deus Todo-Poderoso, e vivemos assim, em pecado, né? Vivemos em pecado, vivemos mortos. Então, Paulo esclarece aqui que nós estamos debaixo de um comando espiritual da maldade. Essa é a primeira morte, é o primeiro estágio da morte. É quando o homem está vivo fisicamente, biologicamente, mas morto espiritualmente. Morto, sem comunhão com Deus. Não entende as coisas de Deus.
Por mais que ele queira ler, estudar, isso não vem por interpretação humana simplesmente. Tem que haver comunhão, comunhão do espírito do homem com o espírito de Deus, para que as coisas escritas, reveladas e inspiradas possam entrar no nosso coração, na nossa vida e encontrar espaço para mudar a nossa vida e fazer esse link, né, entre o homem e Deus. Muito bem. A segunda etapa, o segundo estágio, é a morte física propriamente dita, né? É aquela separação do espírito de vida do corpo. E o homem, então, falece, né? Essa morte, tanto essa quanto a morte eterna, é irreversível quadro. A primeira lá, Paulo dá o remédio, né? O cara está morto espiritualmente, mas Deus, que é riquíssimo, por Cristo Jesus, nos vivifica. Agora não, a partir da morte física, não se reverte mais essa situação. O espírito do homem é eterno. Então ele vai viver uma eternidade. Na verdade, o espírito do homem é perpétuo, né? Eu gosto de usar muito essa expressão, porque eterno é Deus, é um atributo intrínseco de Deus, da divindade. Não tem princípio nem fim. Nós temos princípio, nós nascemos, nós somos criatura, né? Então nós temos o primeiro momento, o start ali. O primeiro momento que é o nascimento. E agora a nossa existência é para sempre. Então o homem está destinado a morrer. Por quê? Porque ele pecou, porque ele vem de uma consequência de pecado e desobediência. Quem ordenou? O próprio Deus. Se você lê em Hebreus capítulo 9, 27, está escrito: desta mesma forma, como o homem está ordenado a morrer ou destinados a morrer, uma só vez, e depois disso enfrentar os juízos. Hebreus 9, 27, é clássico esse versículo. Então, pastor, o homem não tem outras vidas? Não tem outras vidas. Não terá essa experiência de nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. Isso é uma doutrina espírita da reencarnação. Isso não tem base bíblica. Então, a morte física é essa. Tiago 2, 26 diz assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, aí ele está falando da morte física e não da espiritual, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações, ela é morta. A morte física não faz parte do plano original, já falei sobre isso. Ele fez o homem para ser perpétuo, para viver, né, em toda a sua existência sem fim. E ela é trazida por ocasião da morte espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz: olha bem, depois que o homem peca e ele morre espiritualmente, vem um outro comando de Deus, uma outra sentença. Ele diz assim: terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Gênesis 3,19, com uma diferençazinha de tradução, né? Nessa mais fácil de você entender: o homem é pó e ao pó voltará. O homem é terra e a terra voltará. Esse está falando de morte física. O problema não é morrer fisicamente necessariamente. O problema é morrer fisicamente estando morto espiritualmente, porque aí não tem como reverter. Pensa nisso. Isso é muito sério, é uma doutrina bíblica muito séria. Morrer fisicamente não é necessariamente um problema em si mesmo. O problema maior é morrer fisicamente estando mortos nos nossos delitos e ofensas, sem ser vivificado. Porque morrer fisicamente, tanto servo temente a Deus ou não, vão passar por essa experiência. Mas morrer fisicamente estando morto em deleites de pecado, impossível reverter. Não tem na Bíblia nenhuma possibilidade. E o terceiro estágio é a morte eterna. Essa morte eterna, essa morte final, depois de ter passado pela morte física, também é irreversível, não tem como, né? Olha bem, muito embora o Apocalipse chama de segunda morte, é claro que João está observando a morte física e a morte eterna, isso não impede que nós avaliamos e fazemos esse entendimento de também ver o primeiro estágio, que é a morte espiritual, morte física e morte eterna. Então nós temos três estágios: a física, a espiritual, a física e a eterna. E Apocalipse é o texto, é o livro que nós vamos muito usar para falar dessa morte eterna, porque alguns entendem que essa morte é aquela morte escatológica, né? Aquela morte lá para o final dos tempos. Apocalipse 20, 14 diz assim: então a morte
e o mundo dos mortos, ou o inferno, foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Lago de fogo. Esse lago de fogo é um local, né? E de que o fogo é inextinguível. O fogo não se extingue, não se apaga. Né? Pastor, mas como é isso? Está escrito no Apocalipse, é só você ler, uma sentença para o homem, para Satanás. Na verdade, foi criado por conta da rebeldia dos espíritos, anjos, que se rebelaram contra Deus. E agora eles todos serão condenados ao lago de fogo, os demônios. E nessa leva também aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Como assim? As pessoas que não se entregaram sua vida a Jesus Cristo, eles não foram registrados no livro da vida, portanto não estão arrolados ali em Cristo, por Cristo, pelo sacrifício do Calvário de Cristo Jesus. Então vamos sofrer, juntamente com os demônios, essa mesma sequência, porque eles têm um espírito também, nós temos um espírito perpétuo, né? O local de descarte, vamos assim dizer, de Deus é o mesmo local, lago de fogo. Deus não tem um local para os anjos decaídos e um local para as pessoas que rejeitaram a Cristo, não. Descartou tanto, esses demônios foram descartados por Deus, e os homens que negaram, as pessoas que negam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, portanto, consequentemente, os seus nomes não vão para o livro da vida, serão descartados também nesse lago de fogo juntamente com os demônios. É sério isso, pastor? É sério isso, está registrado na Bíblia. É só você ouvir a voz de Deus através desse vídeo que Deus está falando com você. Deus está falando com você. A partir de hoje você não é inocente com relação a essa doutrina. Olha outro versículo que diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, 41. Leia, examinai as escrituras, buscai ter nela a vida eterna, porque elas de mim testificam, disse Jesus. E foi Jesus que falou isso. O fogo é eterno, preparado para o diabo e seus anjos, mas como é um local de descarte, é um só, assim como o céu é uno para aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não haverá dois céus. Um céu para o mais santo, um céu para o mais sábio, não, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o nome foi escrito, registrado no livro da vida, esses passarão para a eternidade com Deus. E aqueles que não foram, consequentemente, rejeitaram, serão descartados no lago de fogo eterno. Fogo é eterno e o lago é perpétuo também, eterno também. Está tudo registrado, eu apenas estou lendo para mostrar na sequência, encaixando os versículos. Outro versículo, Apocalipse capítulo 21, 8. Olha o que diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. É Bíblia, só Bíblia. Esse é o terceiro estágio da morte, irreversível, já disse. Assim como o fogo é inextinguível, o terceiro estágio da morte eterna é irreversível. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Agora observa: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aqui é forte demais, isso aqui é terrível, tremendo. Não é terrorismo, não, porque o amor demonstrado por Cristo na cruz foi o maior de todo o universo. O próprio Deus em carne, né? Jesus Cristo se entregou, foi humilhado. Então o amor é muito maior do que isso aqui, mas as pessoas preferem rejeitar o amor de Cristo e vão encarar essa eternidade sofrendo no lago de fogo e enxofre todo dia, dia e noite, serão atormentados para todo sempre. Se você entende diferente, me mostra aí. Eu estou lendo literal, eu estou fazendo uma leitura aqui, né, lips liter, do jeito que está escrito no Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite
serão atormentados para todo sempre. Ah, pastor, mas isso é para besta e falso profeta. Pois é, mas conjugado com o versículo Mateus 25:41, olha o que diz. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que foi preparado para o diabo e seus anjos, Cristo sabe. Agora, para esse mesmo lugar estão aqueles que estiverem à esquerda, né? Aqueles que rejeitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olha outro versículo, 20:15, mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? Aqui não está falando de demônio, não, está falando das pessoas. Aqueles que não foram achados escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E eu já falei que esse fogo é inextinguível e de dia e noite, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É o mesmo local. O local de descarte de Deus para os demônios é o mesmo para os homens ímpios que rejeitaram Jesus Cristo, o maior amor de todo o universo. Rejeitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse terceiro estágio é a morte eterna. Nunca mais. Não tem mais resposta para isso. Essa é a morte final, irreversível. E a Bíblia usa essa expressão fogo, fogo eterno, fogo do juízo, e vai por aí afora descrevendo esse local terrível. Assim como eu disse, o nosso espírito é perpétuo, né? Então, vamos entrar na eternidade. Alguns falam, passará a eternidade. Na verdade, a eternidade não se passa, você entra nela, né? Você entra numa eternidade com Deus, através de Cristo Jesus, ou eternamente no lago de fogo que arde dia e noite. Sério, né? Seríssimo. Então, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então é assim, o pecado ele quebra. A primeira coisa que ele quebra é a comunhão com Deus, né? E depois vem as consequências unilaterais, né? Laterais, né? É consequência do homem a sua vivência com outro homem, o ser humano no aspecto sociológico. Mas a primeira coisa que o pecado atinge é Deus. É a comunhão com Deus. Então o homem entra no primeiro estágio imediatamente. Já quando nasce, o homem já está no estágio de morte espiritual, né? Já está no estágio de... não precisa nem fazer nada. O homem, por natureza, é pecaminoso, já entra no estágio de morte espiritual. Então todos os que nascem, ao nascer, nós já estamos no primeiro estágio. Já pegamos o estágio de morte espiritual. Já temos a consequência da morte física. Agora, esses dois estágios aqui, você pode reverter. Qual o que pode reverter, pastor? O estágio de morte espiritual. Enquanto você tiver vida, Deus pode te ressuscitar desse pecado e te dar vida, assim como tem morte espiritual, tem vida espiritual. Vida com Deus, comunhão com Deus, através de Cristo Jesus. A morte física não tem jeito, todos nós passaremos por ela. O problema não é a morte, como eu disse, estar morto fisicamente ou morrer fisicamente, né? Paulo fala assim: não ignorais, não seja ignorante como os demais que já estão dormindo, mortos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Então Paulo chega a dizer isso, e é muito lindo isso. O problema não o problema não está na morte física, como eu já disse. O problema é você morrer fisicamente e estando morto espiritualmente. Aí não tem jeito, vai encarar o terceiro estágio, que é a morte eterna, é a separação total do homem para com Deus, indo para o local de descarte. Muito sério. Oh meu Deus, tem misericórdia. Por isso que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, pega esse vídeo e vai marcando as passagens para você ler. Isso é muito importante, descubra a verdade. 1 Coríntios 6, 17, porém quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então é necessário imediatamente você e eu nos tornarmos uma só pessoa com Deus. Receber a comunhão do nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo com Deus, através de Cristo Jesus.
enquanto vida estivermos, porque depois da morte não tem como reverter. Lembra daquela passagem do rico e do Lázaro? Quando os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o local de tormento, para o Hades. E lá ele clamava, Pai Abraão, ele viu, Deus permitiu que ele visse. Do outro lado, Lázaro na bonança, com Abraão, e ele queimando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e colocar na minha língua. O lugar que eu estou de grande tormento. Não pode, daqui para aí tem um grande abismo, não tem jeito. E o abismo é um abismo eterno. Não é um pulo num poço, não é um poçozinho que está separando, não. O abismo entre o Lázaro e o rico que morreu é um abismo eterno, intransponível. Não pode um anjozinho voar e chegar lá e molhar a boca do rico que está lá em tormento. Possível, impossível. Então, Senhor, pede que alguém vá lá embaixo, eu tenho 5 irmãos para que eles não venham para cá também. Não tem como, aqui nós estamos num outro estágio. Não tem como haver essa comunhão. A única comunhão que tinha sou eu e Cristo. Eu enviei Cristo para que o homem tivesse essa comunhão. Então, essa passagem explica ali essa questão do terceiro estágio, a morte eterna. E para finalizar, então, João 3, do 6 a 7, Jesus até falou isso. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Esse é aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus disse, você é necessário nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos assustou e não entendeu muito a frase, a dica. E ele falou, mas eu vou voltar dentro do ventre da minha mãe? Como pode isso? Jesus não estava falando desse retorno intrauterino. Jesus estava falando de retorno espiritual, de viver novamente uma vida espiritual, nascer de novo com Cristo, ter um novo conhecimento de Cristo, ser vivificado, abandonando as ofensas e os pecados e tendo comunhão com o Espírito de Deus. Isso é um novo nascimento. E isso é individual. Deus não tem neto. Filho de crente também tem que aceitar Jesus, porque Deus não tem neto. Temos que ser filhos de Deus, filho de crente, vamos dizer assim, filho de cristão. Para ser cristão tem que aceitar Jesus como seu Salvador, né? E Jesus fala isso para Nicodemo. Necessário é nascer de novo, Nicodemo. Olha bem. E nós vamos finalizando. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é a saída da morte espiritual para a vida espiritual. Isso aqui não tira de nós ainda esse estágio de morte física. Mas, estando nós vivificados em espírito, se vier a morte física, ela vai ser apenas um condutor para nos levar aos braços do Pai. Diferentemente daqueles que morrerem sem Cristo, a morte será um condutor para levar para o descarte no lago de fogo que arde dia e noite. Agora, para finalizar então, capítulo de Apocalipse, capítulo 21, 3 e 4. Olha o que nós almejamos aqui. Virá o tempo predito pelo profeta. Ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem não almeja isso? Quem não almeja ouvir esse grito, o tabernáculo de Deus com os homens, essa comunhão entre Deus e os homens, definitivamente daqueles que foram salvos por Cristo e entregue ao lar eterno, ao céu de gozo, de alegria eterna, onde não haverá Covid-19 nem nenhuma outro tipo de doença. Para isso, o portal, a passagem, a porta é Cristo. Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Deus te abençoe. Morte espiritual, morte física e morte eterna. São os 3 estágios da morte. Não passe. Saia da morte espiritual.
Vem para Cristo, reaviva a sua alma. E quando você enfrentar a morte física, você será entregue aos braços do Pai, aos cuidados, para todo sempre, eternamente, aos cuidados de Deus. E assim seremos felizes para todo sempre. Enquanto aqueles que rejeitaram, desobedeceram o Evangelho de Cristo, a salvação através do sacrifício do Calvário, serão descartados no lago de fogo. É assim que nos ensina a Bíblia. Desse jeito, sem nenhuma filosofia, sem nenhuma outros pensamentos vãos. É desse jeito que está escrito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Cristo é a nossa esperança. Deus te abençoe. E até breve, numa próxima palavra. Deus te abençoe sua vida. Te dê um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Até lá. Graça e paz.